Brasil, terra vermelha, país de Tupã, espírito protetor, onde reinava o amor e a paz, nossas últimas transformações estão ligadas ao afundamento da lendária Atlântida, em meio a vulcões, abismos e profundas fendas. Somos um povo místico, filhos do Pai Sol e da Mãe Terra, de olhos originalmente castanhos dourados e pele também castanho dourada, com um tom avermelhado. Um povo rico em espiritualidade e familiaridade com o invisível, religado com a natureza, ingênuo, sadio e belo. Depois vieram os missionários, e assim começou o atrofiamento e a desintegração de nossas tribos. Tupã afastou-se. Mas um referencial me ajudou muito a chegar a esse ponto, que é um trabalho do saudoso Paulo Bertrand. Hoje é um dos grandes mestres de conhecimento dessa formação não só populacional, mas geológica do Goiás, né, do Planalto Central. E ele escreveu uma série de livros sobre essa questão, desde dos pré-históricos, né, passando pelos indígenas, passando pelos bandeirantes, passando aí pelas Seis Marias, as 4 fazendas e a construção, né, o Lago Paranoá. E aí ele vem buscando essa propriedade através de outros pesquisadores que mergulharam nesse conhecimento, porque além dele falar dessa formação rochosa, de solo, né, de cerrado, ele fala da formação do homem, de fato, com muita propriedade, e ele vem trazendo isso até a era colonial, até a era moderna de Brasília. Ele traz uma poética também sobre tudo isso, coloca em relevância a importância dos saberes que não são acadêmicos e também daqueles saberes que não foram registrados. Me senti instigado com a frase do Juscelino, que ele fala que quando ele estava aqui na solidão do Planalto Central, aí eu digo, poxa, mas antes de 60 tinha gente aqui, né? E de fato tinha, tem cerca de 8, 9, 10 mil anos, né? Tem uns que falam que tem sítios arqueológicos aqui que datam de 12 mil anos, né? Então já tinha gente aqui, né? E mais proximamente a isso, houve a corrida do ouro, houve os portugueses que chegaram, miscigenaram com os índios que aqui estavam, formaram as fazendas que estão até hoje aí, né? Fazenda Babilônia, Fazenda do Paranoazinho, a Fazenda do Gama, enfim, todo esse ciclo que vem antes do Juscelino, né? Então eu digo, olha, isso merece um registro, merece um estudo, né? Aí fomos buscar a opinião de especialistas na área, né? O documentário Memória Viva, Eco-História do Planalto Central é uma minissérie com 5 capítulos, de 22 minutos cada um, né? Eu sou o autor da história, trouxe um pessoal da Cena 1, uma produtora muito experimentada em produção histórico-cultural, e gravamos aqui no Planalto Central, nas cidades de Lusiânia, Pirenópolis, Corumbá, Formosa e Brasília, né? Então são 5 episódios que tratam justamente da pré-história até os dias de hoje, que é a beleza da joia brasileira, da arquitetura, que é Brasília, né? Esse patrimônio da humanidade. Brasília me trouxe isso tudo, essa conexão, né, com o modernismo. Eu me considero uma modernista, apesar de adorar assim, o artesanato, a coisa rústica, os objetos naturais, pedra, palha, barro.
Sou apaixonada. Eu não sou uma pessoa assim, muito ligada nos produtos muito industrializados. Eu gosto do fazer artesanal, né? E da matéria-prima artesanal. No início, era apenas o caos. A ciência diz que o universo foi criado há aproximadamente 13,8 bilhões de anos, com o Big Bang. Não havia nebulosas, estrelas, galáxias ou seres vivos. Apenas hidrogênio, que gerou hélio, que gerou carbono, que gerou oxigênio. As primeiras estrelas surgiram cerca de 200 milhões de anos depois do Big Bang. O Sistema Solar surgiu há cerca de 4,5 bilhões de anos. Tudo se deu através de um único ponto, quente e extremamente denso. Uma explosão de luzes dá origem ao espaço-tempo. Em pontos infinitamente pequenos do universo, espalhados em centenas de bilhões de galáxias semelhantes à nossa, dentre milhares de outras que formam a matéria e a energia conhecidas, surge a terceira pedra do Sol, designada como planeta azul. A Terra forma-se há 4,56 bilhões de anos, com a mesma composição do Sol. E a vida sobre ela surge 1 bilhão de anos depois. Em nossa casa comum, vivem milhões de diferentes espécies, incluindo nós, os humanos. 92 elementos químicos naturais fazem as mais incríveis combinações para regular todo o processo vital. Somos transformados por ações do cosmos, do Sol, da Lua, da hidrosfera e da própria Terra, já que constantemente a biosfera altera a atmosfera e sua relação com os seres vivos. Em algum momento me surgiu essa paixão, essa conexão com a cerâmica, que é o barro, né? Que é a terra. Eu costumo dizer que eu acredito que já nasci artesão. Então, assim, é um renascer de uma arte antiga, né? E que foi feita pelos meus antepassados, né? Eu não tive o acesso a isso na infância. Então, eu acredito que foi um trabalho que veio através do meu DNA, né? Que veio de geração em geração e chegou até a mim. Esse trabalho é um trabalho que retrata a natureza de uma forma tanto de preservação, como de reconstrução, como de recriação, né? Porque o trabalho que eu faço é transformar matérias-primas que provavelmente iriam se decompor em obras de arte. Esse é o meu trabalho, né? Então essas peças, elas todas são decoradas com pinturas rupestres da Serra da Capivara, que é o maior sítio arqueológico do Brasil, que fica no sul do Piauí. Por um acaso, ou não por um acaso, é a região do meu pai. Eu tenho família nessa região.
E aí as primeiras técnicas de capim-colonhão nasceram lá em Pernambuco, em Garanhuns, na cidade lá onde Dona Antônia vivia, em Garanhuns, né? Dona Antônia Lopes de Oliveira, que é uma mestra, né? É minha mestra, foi quem me inspirou todo o meu trabalho. E ela veio, lá criança, segundo as informações dela, ela olhava o gado brincando de trançar capim, e lá nasceu essas técnicas, ela trançando. E ela veio para o Gama, para a cidade do Gama, e trouxe essas técnicas e passou a fazer um trabalho de retratando a fauna do cerrado, as emas, as galinhas e várias coisas que tinham no cerrado através do capim-colonhão. O cerrado representa biodiversidade e potencial aquífero. Apesar de seu solo ser ácido e pobre em nutrientes, é berço das principais nascentes. É caracterizado por árvores com troncos tortuosos, arbustos e gramíneas. Diversos tipos de vegetações em formações florestais, campestres e savânicas. Contém grande variedade de espécies como arbóreas, herbáceas, arbustivas e cipós. Os solos antigos e avermelhados contrastam com a pele marrom de seus ancestrais, principalmente indígenas, como os carajás, tapuio, avacanoeiros e xerentes. Esses cachimbos, eles foram encontrados no rio Corumbá, provavelmente cachimbo indígena. Nós percebemos que o acervo histórico estava sendo muito explorado, né? Dilapidado, estava desaparecendo, né? E eu senti a urgência de salvar algumas peças, guardar algumas peças. Eu sabia da importância como registro de um tempo, né? O registro de um passado secular, né? Que Lusiânia ela surgiu antes de Brasília, né? Então essa pré-história de Brasília a gente sentiu a necessidade de conservar, preservar, para que as gerações futuras conhecessem o trabalho dessa civilização que surgiu aqui no Planalto Central. Esse é um aspecto social de relevância que tem um projeto como Memória Viva, porque ele documenta não só o passado, mas o dia de hoje, como hoje a gente vê esse passado e o que esse passado pode contribuir para o amanhã. Nós só vamos conseguir projetar um futuro com mais certeza conhecendo o nosso passado. Os erros cometidos no passado podem serem atenuados no futuro se tivermos o conhecimento. E é isso que a gente pretende, em rápidas palavras, assim, que esse documentário chegue às pessoas e principalmente aos jovens, que possam dar importância àquilo que foi feito no dia de hoje. Mas hoje não é mais como antigamente. Assim, o pessoal vai para cima mesmo. Aqui, onde é o parque vivencial, aqui tinha peixe, tinha córrego. Hoje só soterraram tudo, certo? Eu acho que é tudo expandido, a gente sai do micro para o macro e tudo influencia, né? Vai do Piauí, que tá ali a minha raiz, a minha ancestralidade, né? A Brasília modernista, que também eu acho fascinante, inclusive fazer parte, né? Morar numa cidade que é tão diferente das outras cidades do Brasil. Bom, o trabalho de pesquisa ele é feito através de
um contato com os antigos moradores da cidade, e esse contato possibilita o resgate da memória e da história local. Além disso, a gente consegue alguns objetos, vestígios e também fotografias desse tempo que passou, né, para a gente construir ou resgatar a história desse lugar, né? Uma cidade com mais de 200 anos de história, mais ou menos, né? A cidade tem 174 anos e a paisagem muda muito com a questão urbana, com a questão tecnológica, né? E é outro tempo. Então esse trabalho ele é voltado justamente para a gente recolher esses objetos e construir o Museu da Memória de Luzia. A gente coleta o capim, isso a gente estamos falando de capim colonial, né? A gente coleta o capim na natureza, são os pendões do capim, não pode ser a folha, não pode ser a raiz, são os pendões dele. Isso quando ele já passou o período da semente já maturar, para poder a gente não perder a matéria-prima e nem perder as sementes que virão nascer futuramente. Então a gente retira essa parte da semente e usa só o talo. Com esse talo a gente vai trançando peças pequenas, né? Eu chamo de subpeças, porque depois que se torna uma peça. Então a gente vai trançando isso e depois a gente vai montar uma peça maior, como uma cesta, como uma bolsa, ou um colar, né? Dessa forma que a gente faz o trabalho. Vamos supor, o Juscelino, quando chegou em 1956, 58, ele pegou essa fazenda e desapropriou para fazer o plano, para fazer, sei lá, Taguatinga e tal. Só que, eu vou chutar valores, a fazenda, vamos supor, era 1 milhão de cruzeiros na época. Ele pagou 500 mil cruzeiros e ficou devendo 500 mil cruzeiros. Não acertou. E aí? Então por isso que existe esse problema de terra aqui em Brasília. Que a Ponte Alta é da família tal, que a Granja do Torto é da família tal, Planaltina. Então existe esse conflito aí por causa disso. Eu costumo falar, é uma brincadeira, mas eu costumo falar que o Palácio do Planalto, que o próprio os 3 poderes está em lugar irregular. Irregular. Assim, porque Brasília tem muito esse tipo de corrupção. Então surgiu os condomínios em cima disso. O primeiro prédio de alvenaria do Gama foi o Cine Itapuã. O Cine Itapuã. Que hoje, né, ele foi tombado, né? E tá tendo essa briga toda aí, porque o pessoal quer mexer e não pode. A terra foi distribuída em 6 Marias, que se tornaram as fazendas do Ipê, Alagado da Suzana, Ponte Alta e Gama. Aí depois, mas como era tudo planejado, aí depois foi formando, né? Setor central, setor leste, setor oeste, setor sul. Seu relevo é plano e suave, formando um grande vale, denominado Vale Tamanduá. Eu acho, eu tenho quase certeza, que é a única cidade satélite de Brasília que foi planejado. Você vê que o Gama tem avenidas largas, é bem urbanizado, ele é redondo, é uma espécie de colmeia, então você está perto, para qualquer lado que você for, você está perto. Aqui nós ainda somos gente. É uma cidade que cresce de uma forma lenta, mas isso é que faz do Gama uma cidade maravilhosa. Porque tu já imaginou se na época que começou a vir esses prédios, esses arranha-céu aí, se tivesse vindo de uma vez? Então, hoje nós não teríamos água, não teríamos luz, não teríamos condição não teríamos escola para as crianças,
Então, cresce lentamente, mas cresce de uma forma bacana. Para o filósofo Pitágoras, a fonte da beleza vem de uma ordem celeste. Um todo organizado, nomeado como cosmos, que é o universo em seu todo e que existe desde sempre. Ele é dividido em 3 blocos: a matéria e a energia conhecidas, a matéria escura e a energia escura. Parece que a matéria e a energia conhecidas compõem 4% de tudo o que existe. A expansão do universo provocará um Big Rip. O universo será esgarçado como um tecido surrado. Ou um Big Crunch. O universo irá comprimir-se e se tornará novamente um único ponto. Porque a gente precisa do meio ambiente, nós somos filhos da terra, da Pachamama, né? Minerais são compostos químicos, sólidos e quase sempre inorgânicos, que estruturam as rochas. Costumam ser homogêneos e subclassificados conforme suas propriedades: dureza, textura, opacidade, brilho, cor, entre outras. Já as rochas são classificadas como sedimentares, ígneas e metamórficas. As mais profundas provêm de erupções vulcânicas e é através da energia em forma de ondas transmitidas por terremotos que melhor nos informamos sobre a Terra. Eu busco receber da terra e devolver de alguma forma esses benefícios que a terra dá pra gente em forma de obras de arte. E aí, quando eu chego com os meus protótipos, eles trabalhavam com a técnica que eu precisava, que era a barbotina, que é o barro líquido. Porque uma das características da coleção é que as peças são assimétricas, todos os pratos, tudo meio torto, assim, tudo assim, meio esquisito, sabe? As pessoas, seus pratos são todos tortos. Eu falei, é de propósito. Brasil, terra vermelha, país de Tupã, espírito protetor. Eu busco receber da terra e devolver de alguma forma esses benefícios que a terra dá pra gente em forma de obras de arte.